falando ao nosso coração, deixando algumas coisas e revestindo o nosso coração de outras, nós lidamos com isso diante de Jesus. Só relembrando então, primeiro, os recomeços passam pelos sentimentos e vão passar pelo sentimento de perda, em especial perda da sua própria reputação. Segundo, os recomeços, em geral, passam pelo caminho da vergonha. Não tem jeito, eu quero conforto, não vai conseguir. O renovo vai passar muitas vezes pela vergonha. Terceiro, o recomeço vai passar pelo caminho da solidão. Ninguém vai te socorrer. Você vai olhar de um lado para o outro, não tem ninguém aqui, humanamente falando, ao redor de você, nem alguém para dividir o peso do seu erro. Quarto, você não pode viver escravizado pela opinião dos outros, pela opinião alheia. Quinto, você precisa passar pelo enfrentamento daquilo que está escondido dentro de você e viver plenamente a verdade de Deus. Por último, irmãos, a gente quer destacar aqui, a partir do verso 9, do que acontece, porque Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele volta, se inclina de novo, continua escrevendo, e acontece algo interessante. O texto diz que cada um deles, acusados pelo quê? Pela sua própria consciência. Todos que estão ali, a consciência está batendo, do maior ao menor, como o Cléo falou, do mais inteligente ao menos perceptivo, daquele que tinha conhecimento, daquele que nunca estudou. Todos eles naquele momento foram tocados na sua consciência pelo Espírito de Deus, e foram levantando, saindo, e o texto diz que quando Jesus levantou a cabeça, estava a mulher e ele só. Jesus e a mulher só. Por isso eu penso que o renovo passa por esse encontro pessoal de cada um de nós com Jesus. Quando eu digo isso, os crentes pensam assim: você está falando de salvação? Não. Quantas vezes você, como crente, sendo salvo por Jesus, sabendo que seu pecado foi lavado na cruz do Calvário e que você tem como herança a promessa da vida eterna, quantas vezes você se sentiu só? Quem já se sentiu aí? Sozinho. E nessa hora de solidão é que você precisa encontrar a presença de Deus. Eu comecei falando aqui que nesses 23 anos, mas na verdade muito mais do que isso, eu tenho só de ministério pastoral. Eu fui ordenado em abril de 1985, então em 2025 agora eu vou completar 40 anos de ministério pastoral. Nesses 40 anos eu já passei por muitas situações onde eu olhei para um lado, olhei para o outro, e eu sabia que eu estava só, e eu precisava daquele momento, eu precisava daquela experiência, eu precisava daquele fracasso, eu precisava daquela vergonha, eu precisava perder minha reputação, eu precisava ser abandonado pelas pessoas para que eu pudesse abrir os meus olhos e enxergar a presença de Jesus. Então Isaías 11, que o Daniel leu aqui, aliás o pessoal do ministério foi Laine que leu no começo aqui do culto, Isaías 11:1 diz: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Quem é o rebento? Quem é? É um texto messiânico. Quem é esse renovo? Cristo. É Jesus Cristo. E nós precisamos passar por essa experiência de perder tudo, e de perceber que as pessoas se decepcionaram com a gente, para que de repente a gente encontre Jesus. Nessa minha trajetória eu tenho passado por isso infinitas vezes, e aí eu olho para o Senhor e digo: oi Senhor, quanto tempo faz que eu não vejo o Senhor? Você entende isso? Quanto tempo faz que eu não te vejo? Mas você não é um salvo? Eu sou um salvo, mas eu sou tão difícil dentro de mim, no meu coração, eu sou tão tapado dentro de mim, que eu não percebo às vezes que Jesus está presente. Eu enxergo as pessoas, eu enxergo as acusações, eu enxergo as injustiças, eu enxergo os problemas, eu enxergo as perdas, eu enxergo tudo isso, eu me vejo aqui me debatendo como se eu estivesse morrendo afogado, e às vezes eu não percebo que o Senhor está assim do meu lado, está aqui do meu lado assim me olhando, esperando que eu tire tudo da frente. E se eu não tirar, talvez Ele faça isso, Ele mesmo tire, para que eu olhe e fale: oh Jesus, quanto tempo eu não te vejo?
Essa mulher tem um encontro com este rebento, essa mulher tem um encontro com este renovo da raiz, é um encontro com Cristo, e sem esse encontro com Jesus não tem recomeço em área nenhuma da nossa vida. Você pode ter certeza, quando você se depara com Cristo, quando você é confrontado por Ele, não com base naquilo que os outros fizeram de certo, de errado, ou que você fez, ou nos pecados, mas quando você é confrontado nos seus próprios pecados, você e Jesus. A mulher olha para Jesus e diz: não tem ninguém aqui, Senhor. Não tem ninguém aqui. Cadê os teus acusadores? Foram todos embora. Não tem ninguém aqui. Agora aqui só está eu e o Senhor. É isso que importa. Isso é o suficiente. Então, esses recomeços se definem a partir dessa presença de Jesus, a partir desse momento em que você encara e enxerga a presença de Jesus Cristo. Preste atenção, não é a partir do momento em que você troca pessoas na sua vida, não é a partir do momento que você troca de amor, não é a partir do momento que você troca de emprego, não é a partir do momento que você troca de casa ou de cidade, que você tem uma família nova. Não é a partir de nada disso. Os recomeços acontecem quando nós nos defrontamos sozinhos com Jesus Cristo. Somente assim é que a gente vai poder experimentar um renovo no nosso coração. Ninguém vai poder mudar a nossa história, só quem pode transformá-la é o Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia é tão insistente: vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Então esse renovo se transforma em realidade quando você tem essa percepção de Jesus, quando você aceita, recebe o perdão dele, e quando você decide viver em obediência a ele. Jesus olha para a mulher e diz assim: ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno. Continua comigo, vá e não peques mais. É a ordem de Jesus dada àquela mulher. Jesus podia ter apedrejado ela porque ele não tinha pecado, mas ele não apedrejou, ele perdoou. Ele perdoou, e o perdão de Deus salvou essa mulher, e o perdão de Deus é derramado no nosso coração também. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Salmo 51:17 diz: e o perdão é a base dos recomeços. Aceitar o perdão também é uma parte muito importante, porque se a gente não aceita o perdão, a gente fica preso ao pecado do passado. Ah, mas eu fui pego em adultério. Ah, mas eu estava naquela praça. Ah, mas tinha os acusadores. Vá. Jesus falou, né? Eu acho interessante como a gente vê uma geração adoecida pelo que aconteceu no passado. Lá atrás, é verdade. O tempo todo, sabe, o tempo todo. Eu olho, irmãos, eu olho assim para o estado de divisão e de racismo no Brasil e penso assim: a gente tem que corrigir o passado. Mas não é o passado que tem que definir o nosso presente. Você não é definido pelo seu passado. Você é definido pela presença de Jesus na sua vida. Porque você vive o tempo todo no passado, não é? E quando Jesus fala: levanta, vai agora embora, volta para sua casa, não a casa daquele homem, a sua casa. Rompa com tudo isso, não peques mais. A gente que é certinho gosta do não peques mais, né? Os mais velhos gostam, mas tem o não peques mais. Sim, tem o não peques mais, mas levanta daí, vai viver sua vida agora como uma mulher perdoada por Jesus. Uma mulher que teve um recomeço, irmãos, ela ganhou a vida. Essa mulher ganhou a vida dela. É uma coisa impressionante. Recomeçar é tratar o passado com confissão e arrependimento, e aceitar o perdão de Deus. Nós queremos deixar esse princípio aqui. Deus nos dá o privilégio de começar de novo, cada dia, cada semana, cada estação, cada tempo, esquecendo-me para trás, das coisas que para trás ficam. Você vai caminhando para as coisas que diante de mim estão, porque o Senhor tratou o nosso passado. O que ficou para trás, ficou para trás, tratado, cuidado. Vá e não peca mais. Viva com seu marido, viva em pureza sexual. Confessou, deixou, segue adiante. É um recomeço da pureza.
se a gente não tem esse coração contrito e arrependido diante de Deus e não aceita esse perdão de Deus, a gente pode, como Abraão falou, mudar de casa, mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de casamento, mudar de emprego, mas os tropeços vão continuar caminhando com a gente. As inquietações, as crises, os homens arrastando você para a praça, não vai ser agora, mas daqui a 6 meses vai ter gente te arrastando de novo, porque você não consegue vencer o pecado se você não tiver contrito em arrependimento e o Senhor cuidar de você. Eu quero terminar essa palavra com Efésios 4, 22 a 24, que é um texto fantástico de renovo. Efésios 4, 22 a 24, diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. E a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Nós nos deixamos sim renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, queridos. Amém. Vamos cantar juntos esse momento de nos rendermos ao Senhor em contrição, em confiança.